Boa noite, bem-vindos ao Autárquicas 2021. Desta vez vamos até ao Concelho de Valongo. Connosco, ou melhor, temos o gosto de ter connosco o candidato do Partido Social Democrata, Miguel Santos. Mas antes de passarmos à entrevista, preparámos um pequeno vídeo para conhecer melhor este candidato. Paulo Miguel da Silva Santos tem 50 anos e nasceu em Lubito, Angola. Casado e pai de 3 filhos, vive atualmente em Valongo. É advogado e jurista, foi vereador na Câmara Municipal de Valongo entre 2005 e 2009. Deputado à Assembleia da República na 10ª legislatura, integrando a Comissão Parlamentar do Trabalho e Segurança Social e Comissão dos Negócios Estrangeiros, sendo também membro do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Israel. E deputado à Assembleia da República na 12ª e 13ª legislaturas, integrando a Comissão Parlamentar de Saúde e Comissão de Defesa Nacional, continuando a ser membro do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Israel e presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Japão. Foi vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata entre junho de 2011 e fevereiro de 2018, responsável pelo setor da saúde, tendo orientado politicamente no Parlamento todos os processos legislativos e técnicos ocorridos no decurso das 2 legislaturas. Entre junho de 2011 e setembro de 2019, foi membro eleito da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Paulo Santos é candidato à Câmara Municipal de Valongo pelo Partido Social Democrata nestas eleições autárquicas 2021. É realmente um gosto para mim, como valonguense, ter aqui um candidato à minha terra, no fundo, à terra que me deu crescer. Miguel, é um gosto enorme tê-lo aqui comigo. Obrigado. Uma pessoa simpática, por aquilo que é a primeira vez que estamos a falar pessoalmente. Sim. E realmente é uma pessoa afável e simpática, apesar do seu vasto percurso e currículo que tem no Partido Social Democrata, em tempos de auge até de governo, já falámos aqui um pouco. É uma honra. E antes de começarmos esta entrevista, eu gostaria de lhe perguntar, porque muitas pessoas com certeza que o conhecem, mas que nós queremos que as pessoas o conheçam melhor. E gostava de saber, e gostava de perguntar quem é o Miguel Santos. A pessoa Miguel Santos, não o político, mas mais a pessoa, quem é o Miguel. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite, é com muito gosto que estou aqui e de o conhecer também, ao seu projeto e à sua equipa. Eu sou candidato pela coligação Unidos por Todos, que é essa a denominação, e que engloba 2 partidos, o PST e o CDS-PP, e tem o apoio de um movimento que é o MAIS, que é um movimento de cidadania independente. Acerca de quem é que eu sou? Isso é uma pergunta marota. Tenho 30 anos. Sim, quem me dera ter 30 anos, já fiz 50. Sempre usei assim um bocado de barba, mas ultimamente a barba começa a parecer mais branca também. Mas é uma pergunta marota no sentido que, quer dizer, a pior forma de uma pessoa se apresentar é ser ela própria a falar de si, mas o que é que eu posso dizer de importante da minha vida? O importante da minha vida é a minha família, como é evidente, a minha mulher, os meus 3 filhos, 2 raparigas e um menino, os outros elementos todos da minha família. É importante o meu código de conduta, que é tão bom ou melhor como o seu e de qualquer outra pessoa, mas o meu eu prezo muito, sempre o prezei muito ao longo de toda a minha vida pessoal, profissional e política, que está interligada, mas que são departamentos diferentes, na verdade. E depois é importante para mim ter nascido em África. Eu nasci no Lubito, em Angola, e isso é uma raiz que me orgulha muito. Evidentemente, como muitas outras famílias, viemos para cá e eu vim muito novo, com 13 anos de idade, mas essa faz parte da minha identidade e tudo que eu fui construindo e ouvindo ao longo dos anos sobre a África e sobre Angola. E depois foi importante para mim a minha educação também, que é uma educação muito rigorosa, com método de trabalho, isso também me marcou muito. E pronto, e depois fiz o percurso, julgo que qualquer pessoa normal, não é? Fiz a minha licenciatura em Direito, comecei a trabalhar em Advocacia e já a trabalhar fui-me envolvendo na atividade política e no partido, que é o Partido Social Democrata, que é o meu partido de sempre, e é o partido com que eu me identifiquei e continuo a identificar-me
naquilo que é mais importante e essencial, que é a visão modernista e transformadora da sociedade. E nesse aspecto o PSD é o único neste país, de facto, que tem instrumentos e capacidade para reformar e impulsionar o país e mudar o país numa perspectiva de desenvolvimento. E é com essas bases que se candidata à Câmara Municipal de Valongo, sim, sim. ao Conselho de Valongo. Eu moro em Valongo há 26 anos, fui morar para Valongo pelos melhores motivos, porque fui morar para Valongo por amor, que é a minha mulher, fui atrás dela. É de Valongo ou de Hermesinde? Conhecemos-nos na faculdade. Bem, se há aquela coisa, aquela dicotomia entre Valongo e Hermesinde, eu cubro as duas, porque eu vivi em Hermesinde, durante muitos anos e atualmente, já há alguns anos, também moro em Valongo, já moro no Conselho há 26 ou 27 anos, enfim. A candidatura surge por dois motivos principais. Surge porque há um conjunto de pessoas, várias pessoas, muitas pessoas não nomináveis, como vou fazê-lo aqui, ligadas ao partido, do PSD, e não ligadas ao partido, sem militância política ou partidária, que a determinada altura, a partir de meados do ano passado, me vão falando sobre a candidatura à Câmara e que era preciso, e entendiam que eu reunia as melhores condições para protagonizar essa candidatura. Isso é um aspecto que para mim foi importante, porque eu não gosto de defraudar as pessoas. Não gosto de desiludir as pessoas, porque quando desiludo as pessoas sinto-me desiludido comigo mesmo. É terrível. É uma coisa absolutamente terrível. O segundo aspecto, mais importante, porque esse mais substantivo, relaciona-se com a necessidade que eu vejo de dar um contributo mais decisivo ao Conselho de Valongo. Eu defilo durante muitos anos enquanto deputado no Parlamento, enquanto agente político, enquanto agente social também. Neste momento, entendi que a segunda vertente, a mais importante, era de facto apresentar uma candidatura que pudesse disputar as eleições em Valongo. E em Valongo só há, parece-me a mim, dentro das regras democráticas, da expectativa que existe para as próximas eleições, só existe uma alternativa, que é o atual Presidente da Câmara voltar a ganhar as eleições e fazer-se reeleger, ou eu ganhar as eleições com a coligação que eu lidero e as pessoas que me apoiam e fazer-me eleger e protagonizar esse projeto que eu tenho para apresentar para o Conselho. Aqui é uma questão de opções. Sim, só há duas opções. O José Manuel Ribeiro, atual Presidente da Câmara e recandidato, e o Miguel Santos, atual candidato, com ideias completamente diferentes. Sim, de uma forma muito pragmática, real, política. É evidente que os outros partidos do jogo democrático vão a eleições e são muito bem-vindos, claro. E vão disputar votos e, num caso, até penso que poderão disputar um lugar da vereação que já aconteceu no passado. E, portanto, prezo muito isso e tenho excelentes relações pessoais com praticamente todos. Em termos de vitória nas eleições autárquicas, dentro daquilo que é razoável e expectável, não é? Só existem, de facto, duas possibilidades, que é o atual Presidente da Câmara fazer-se reeleger ou a coligação ganhar, vencer e eu ser eleito Presidente da Câmara. O que é que isto significa? Isto não significa colocar uma pessoa, tirá-la e colocar outra pessoa, porque para isso eu não estou disponível. Muito bem. Tenho muito mais que fazer na vida, tenho coisas muito interessantes e apelativas para fazer. Não. É o projeto alternativo que eu protagonizo para o Conselho de Valongo. O Conselho de Valongo precisa, absolutamente, estou totalmente convencido disto, de, nos próximos 4 anos, sobreviver a esta crise provocada pela pandemia, que colocou a nu fragilidades estruturais que o Conselho tem. E mais do que sobreviver a esta crise, o Conselho de Valongo precisa de aproveitar esta oportunidade que a crise também proporciona para se impulsionar para a frente. Neste momento o Conselho de Valongo está cercado. Está cercado por um conjunto de conselhos que estão em determinados domínios mais à frente. E nós estamos a ficar para trás. Quer dar exemplo de alguns conselhos? Dou exemplo do Conselho de Paredes, que fez um trabalho absolutamente notável ao nível do desenvolvimento económico. E está à vista aquilo que foi feito em termos de capacitação industrial e promoção económica. E, portanto, o Conselho de Valongo é um conselho que está a empobrecer
em termos de estruturas e em termos de pessoas. Tradicionalmente, na parte mais a oeste do concelho, dormitório do Porto, Irmesinde, Alfena. Porquê? Não tem que ser assim. Não pode ser assim. Se é para continuar assim, então não é comigo, seguramente. Porque para continuar assim não estou disponível. Não me interessa minimamente. Não me interessa passar pelos céus. Já agora vamos começar então aqui, e aproveitando a sua conversa. Por isso é que o senhor dá agora, pôs os cartazes, os autores, a dar opções do que é que gastava com 20 milhões, que é o que o senhor diz, que gastaram no edifício, do novo edifício que irá da Câmara Municipal. Eu só queria, antes de falarmos isso, eu só queria retificar aqui uma questão, porque nós estivemos a investigar e na base o que diz é que esse edifício custa 10,6 milhões de euros. Sim. Pronto, nós não sabemos quanto é que custará o terreno, mas a verdade é que, por aquilo que está oficialmente publicado, não chega a esses 20 milhões, Miguel. Não sei se quer falar ou quer Falo, eu quero falar sobre tudo. Primeiro sobre o outdoor, tentei que fosse o mais chamativa para ti possível. Parece-me que é. E depois em termos de conteúdo, porque é muito importante o outdoor. O outdoor é uma imagem que traduz aquilo que eu estava a dizer. O Concelho de Valongo tem, nos próximos 4 anos, de estabelecer como prioridade máxima o seu desenvolvimento económico e a ação e inovação social. O desenvolvimento económico para criar riqueza e para criar emprego. A ação e inovação social para ajudar as pessoas e as famílias a ultrapassarem este momento. Tudo o resto, incluindo construir câmaras novas, não é prioritário. É gastar recursos. Mas tem que ser o Presidente de Câmara que... Câmara nova comigo? Não vai haver? Não. Mas já está justificado. Eu acho muito bem. Sim, com certeza. Eu acho muito bem que se construa uma Câmara nova. Mas agora que o desemprego está a aumentar. Agora que o Conselho... Sim. Acho que isso ainda vai aparecer muito mais. Mas as moratórias acabarem, as empresas em agosto que fecham não reabrem, as filas nos centros de emprego em setembro, tradicionalmente assim que acontece, e portanto, construir uma Câmara, tudo bem. Seguramente que não aquela Câmara. Porque aquela Câmara nem sequer tem. Aquele projeto é um projeto pré-pandémico. Mas como é que o senhor chegou aos 20 milhões? Eu vou-lhe dizer, o projeto é pré-pandémico. Dizer que é pré-pandémico é quase pré-histórico. Quer dizer que nem sequer está adaptado às novas formas de prestação da relação laboral que neste momento existem. Construir uma Câmara com um auditório de 800 lugares, amovível e tal, isso já não se usa, quer dizer, está ultrapassado. Agora não, de forma alguma. Os recursos têm que ser aplicados naquilo que é mais prioritário. 20 milhões é muito fácil. Olha, a história da Câmara é assim, é uma história tão rocambolesca, eventualmente no futuro conseguir-se-á perceber com mais propriedade. Eventualmente, se eu ganhar as eleições, conseguir-se-á perceber com mais acuidade. Porque o projeto da Câmara, da maneira como foi falado e apresentado pelo atual Presidente da Câmara, era de 7 milhões. Depois, passado pouco tempo, há um concurso que é aberto de 11 milhões de euros. E esse concurso não resulta em adjudicação nenhuma. E, portanto, é reaberto um novo concurso com um preço base de 13 milhões de euros. E desse concurso, com um preço base de 13 milhões, porque o de 10 milhões e 600 mil, o de 11 milhões não resultou a adjudicação, resulta uma adjudicação de 10 milhões e 600 mil. Portanto, o que estava mal de início, porque não era suficiente, está tudo documentado, como é evidente. Sim, está tudo documentado. E, portanto, neste momento, o que é feito é uma adjudicação e a assinatura de um contrato a 2 meses de eleições. O que, de acordo com a boa prática democrática, não devia ter acontecido. Porque por 2 meses esperava-se o resultado eleitoral e dava-se instrumentos a que a vontade do povo fosse cumprida. Eu defendo que a Câmara não deve ser construída agora. Se eu ganhar as eleições, porque é que a vontade do povo não é cumprida? Se eu ganhar as eleições, é porque as pessoas concordam comigo. Portanto, adjudicar e contratualizar a 2 meses de eleições um compromisso daquela natureza e em que os partidos políticos, à exceção do Partido Socialista e do atual Presidente da Câmara, não defendem a construção da Câmara neste momento, eu falo pelo meu, como é evidente, e pelo projeto que eu protagonizo, em termos de prática democrática é uma coisa sempre assim um bocado rocambolesca. Esperar 2 meses não tinha, era assim que as coisas deviam ter acontecido.
Depois, o que acontece é que está à espera de visto do Tribunal de Contas, tanto quanto eu sei até o momento, portanto foi adjudicado por 10.600.000 neste enquadramento que eu lhe referi. Esses valores levam IVA. Certo. Tem que se pagar o IVA. Portanto, Sim. Mais o IVA. Mais o IVA. E o terreno também conta para o custo de construção da Câmara. E depois vai ter que colocar em cima os trabalhos a mais. Irão acontecer, não irão acontecer? Supostamente não acontecem. Aliás, em Portugal há uma tradição muito rígida e muito transparente de não derrapagem de obras públicas. Estou a ser irónico, como é evidente, estou a ser irónico. Portanto, um bom gestor da coisa pública, por mais pormenorizado que seja o projeto, eu acredito que sim, tem que conceber a possibilidade de haver trabalhos a mais na execução do projeto, de haver surpresas, de haver erros ou omissões que aconteçam. Portanto, vá somando, Paulo. Pois. E depois é assim, vão ter que ser executados arranjos exteriores. E isso também tem que ser pago. Os acessos, a parte toda exterior, aquilo compreende, o projeto compreende a construção de edifícios na parte traseira, que por acaso no projeto que é apresentado na Câmara não aparecem, parece como se fosse um jardim. Mas não, estão lá, para edifícios de habitação. E bem, tudo bem. E depois é assim, Paulo, vai ter que somar também equipamentos, porque um edifício daquela envergadura vai ter que ser equipado. E vai ter que somar também a parte do mobiliário, porque vai ter que receber mobiliário. Portanto, quando eu digo que são 20 milhões é a minha projeção, não é um número científico, mas eu também não estou aqui para enganar ninguém. Mas é a minha projeção muito aproximada de quando chegarmos ao fim deste processo, quanto é que aquilo vai custar e o senhor, com esses à Câmara. Milhões, o que é que fazia? Não apostava? Olha, não apostava para já num edifício? Não é preciso construir Câmara nenhuma neste momento. O Conselho não precisa. Olha, o que é que eu fazia? Eu apostava em medidas incentivadoras no desenvolvimento económico. Por exemplo, eu acho que o Conselho precisa de um loteamento industrial municipal a custos controlados. Neste momento, um empresário que quer investir no Concelho de Valongo tem dificuldade, muita dificuldade, em encontrar onde fazer. Existem possibilidades, existem locais disponíveis para isso, a zona industrial de campo então não falta, simplesmente em projetos de arranque ou de investimento, essa componente é muito importante. Eu não estou a dizer nada de novo, eu não estou a ser original, para mal os meus pecados, porque Paredes, que é onde nós nos encontramos nesta entrevista, fez exatamente isso. E outros concelhos fizeram isso. Aliás, em Valongo há um vértice em que nos podemos colocar nas serras, as nossas lindas serras de Valongo, que eu também as percorro, e é só olhar para Passos Ferreira e para Paredes e ver o que é que está a acontecer nesses concelhos. E, portanto, 20 milhões dá para fazer um loteamento industrial municipal, eventualmente até em parcerias, não é? Para ficar mais em conta e conseguir colocar os lotes desse loteamento industrial a custos controlados no mercado. Lotes não urbanizados, lotes urbanizados para venda, para arrendamento, flexíveis e com para isso, se adaptarem. Captar empresas que captam emprego e até fixação de pessoas no Concelho. Claro que sim, mas é isso que o Concelho precisa. O Concelho não precisa, neste momento, de um edifício novo da Câmara para colocar uma placa e ser inaugurado com pompa e circunstância. Com esses 20 milhões, podemos concluir a via dos Lagarões aos Montes da Costa, Valongo e Hermesinde, que falta concluir um troço que é essencial para abrir as duas freguesias, para juntar mais as duas freguesias, para respirar, para permitir que o trânsito flua bastante melhor, para dar um sinal aos investidores que estamos a fazer investimento reprodutivo, de confiança, que não é só edifícios públicos, não, que podemos fazer a ligação, o que falta concluir da ligação do Lombeiro, que é a que vem da Alfena, já tem uma parte feita, e depois junta à biblioteca, ao continente, que se vê da autoestrada, e depois continua até Nacional 15, e que acaba por fechar o meio anel, desde o Alto da Serra, a percorrer a cidade de Valongo. É muito mais importante e muito mais interessante do que andar a construir um edifício megalómano, que não é neste momento necessário. O que é que podemos fazer com 20 milhões? Olha, podemos fazer parcerias com as IPSS, com a Misericórdia,
O Conselho de Valongo é rico em IPSS. Tem dirigentes à frente das IPSS extremamente interessantes, voluntários, que têm desenvolvido um trabalho espetacular. Podia nomear aqui vários, mas acho que poderia ser injusto neste momento de me esquecer de algum. Podemos fazer parcerias com as IPSS, o Social e Paroquial de Alfenas, a Misericórdia, o Centro Social de Irmesinho, sei lá, tantas que existem, e construir mais creches e pelo menos um lar para idosos, residências sérias, por freguesia. De memória. Não estou a falar de centros-dia, estou a falar lares residenciais noturnos. Exato. De memória, eu diria com uns 4. Estou-lhe a falar assim de memória. Estamos a falar quantos habitantes é que o Conselho todo? O Conselho de Valongo tem 97 mil habitantes, 20% da população é idosa. Neste momento, há famílias que têm dificuldade em tratar os seus idosos com o amor e com o carinho que eles precisam. Há idosos que não têm possibilidade de ter uma vida justa como merecem. E, portanto, 20 milhões em parceria com as IPSS, ou a Câmara dando terreno, ou a Câmara entrando como financiadora da parte de autofinanciamento nos programas nacionais do PARS, por exemplo, e construir um lar de idosos por freguesia, e vamos conceber as 5, é muito mais importante do que andar a construir uma Câmara nova. Muito bem. Há tanta coisa que se pode fazer que pode efetivamente melhorar a vida daquele concelho e a vida das pessoas. O Conselho de Valongo tem que ser qualificado. Muito bem, Miguel. E agora vamos começar a passar por todos, porque eu quero saber tudo que o senhor propõe. Tudo não, ainda faltam 2 meses para as eleições, eu nem vou dizer tudo. Quando eu digo tudo, e é legítimo. Ok. Mas, Miguel, vamos passar pela educação. Como é que está a gestão da educação em Ok, Valongo? assim... E o que é que você propõe ou o que é que faria diferente? Porque aqui há uma questão que eu já vi do Miguel. O Miguel, mais que critica, o que diz é que é uma opção. Sim. Então, era isso que eu queria saber. Quais são as suas Nós opções? representamos alternativas. Exatamente. Sobre aquilo que tem sido feito nos últimos 8 anos, de fundamental, de transcendente no Conselho de Valongo, as pessoas podem fazer essa avaliação. E o meu adversário, quando estiver aqui sentado ou noutros fóruns, pode explicar isso tudo. Eu sou a alternativa e, portanto, o que temos que apontar são os caminhos para o futuro. A educação em Valongo não está tão mal assim, sem dúvida. Foi feito um investimento, ainda da Câmara anterior, muito forte em estabelecimentos educativos. Depois houve ali um conjunto de falhas que foi preciso complementar e que ainda estão a ser corrigidas. Por exemplo, a Escola Secundária de Irmesinho está em obras e bem, finalmente. Também tivemos intervenção em parte dessas obras que vão ser feitas. Depois houve uma sequência que a Câmara fez e bem. A secundária de Valongo tem ficado para trás e houve aí uma gestão política dando a entender que não seria assim, mas na verdade foi o que aconteceu e, portanto, a secundária de Valongo tem que ser intervencionada, a EB23 está a ser intervencionada, há mais intervenções a fazer nas escolas. Isto em termos de instalações. Depois, o que é preciso? Na minha perspectiva, é preciso corrigir um tiro que foi dado no último ano, que diz respeito à autonomia das escolas. O município de Valongo, dentro do processo de descentralização, que não tem funcionado muito bem, e prova disso é que são poucos os municípios que vão assumindo competências. Na área da educação houve muitos que assumiram, e o município de Valongo também assumiu. E houve uma regressão quando o município assume essa competência na área da educação, que diz respeito à autonomia. Ou seja, neste momento, as escolas, os agrupamentos escolares do Concelho de Valongo têm menos autonomia que tinham quando estavam diretamente dependentes do Ministério da Educação. Isto não pode acontecer. Esta visão centralista, paroquial, de tratar os parceiros, porque os agrupamentos escolares têm que ser nossos parceiros, não é incentivada, não é motivada, retirando a autonomia aos agrupamentos. E, portanto, essa autonomia tem que ser restabelecida, tem que ser dados os instrumentos aos agrupamentos para fazerem a sua gestão cotidiana. Até por questões de princípio.
Portanto, em termos de educação, isto é um processo que tem que ser, temos que fazer um retorno, no fundo, temos que voltar um bocadinho atrás para retomar o caminho que já estava a ser seguido e poder evoluir e poder desenvolvê-lo. As escolas têm que ter a capacidade para decidir como é que é o seu dia-a-dia e têm que ter a capacidade para decidir como é que se pretendem desenvolver. E o município não deve ser o controleiro das escolas, nem das escolas, nem dos professores. Tem que existir liberdade, e a liberdade não se proclama, nem se ganha a fazer festas ou a subir bandeiras em hastes. A liberdade tem que ser exercitada, tem que ser praticada. E, portanto, o município tem que ser um parceiro das escolas, não é para ser o controleiro das escolas. Os projetos têm que ser desenvolvidos, são importantes. É muito mais importante pegar em parte dos 20 milhões e alocá-los aos projetos que têm que ser realizados. Por exemplo, na secundária de Valongo, tanto quanto eu sei, a informação é recente, a componente de financiamento por parte do Ministério para a realização das obras de que a secundária carece há uma vintena de anos está assegurada. O que não está assegurado é a componente de financiamento do município. Porquê? Tem que estar. Mas sabe porque é que acha que não está? Eu penso que são opções e prioridades que são estabelecidas. Portanto, isso tem que ser alterado, como é evidente. E vamos passar para o tema que nós falámos. Estamos a falar de um concelho quase com 100 mil habitantes. Irmezinho está muito perto do Porto. Muita gente vai dormir e tem a sua casa lá, mas a deslocação é para o Porto. Depois Valongo também é um centro já forte de pessoas e infelizmente nós, a nível de transportes públicos, ainda não temos uma cidade como Londres, portanto, mas há algo a fazer no trânsito. Sim, há algo a fazer também na mobilidade. E é esse o tema que vamos entrar agora, a mobilidade do concelho. E o que é que faria diferente? E sonhar não é proibido e não há impossíveis. Claro que nós não queremos ser como Londres, nós queremos ser melhor que Londres. Muito bem. O concelho é um concelho muito interessante, concelho com uma população, com uma área relativamente pequena, mas com uns vínculos muito fortes de freguesia para freguesia. Uma identidade muito forte. E diferente. Irmezinho urbano, muito ligado ao Porto, o efeito dormitório terrível, tem a ver com a sua história, com o crescimento de Irmezinho, a partir sobretudo dos anos 50. Há ali Os caminhos de ferro, não é? Sim, à volta da estação, uma continuidade com a Alfena. A Alfena tem um empreendedorismo empresarial assinalável que tem que ser incentivado. E, portanto, no loteamento industrial, aquilo que eu falava, cai que nem ginjas. E depois Valongo, o centro administrativo, muito forte em tradições também, com uma ligação forte pendular com a freguesia de Campo, também com uma identidade muito própria, muito ligada à lousa. E depois a freguesia de Sobrado, que é uma freguesia que temos tirado daquele aterro, porque aquele aterro, de facto, não tem que lá estar e está a estragar uma freguesia que é uma freguesia saudável, freguesia que não é freguesia, mas eu espero que possa ser retomada no próximo ano, mas saudável, muito ligada à agricultura e, portanto, também com uma identidade, uma identidade muito própria também, com a autoestrada mesmo ao lado, não é? E, portanto, as nossas vivências e experiências também que a pandemia trouxe possibilitam que hajam famílias que possam estar interessadas em sair do Porto e desde que tenham uma boa rede de acessibilidade ou de transportes, poderem viver, procurar mais qualidade de vida com custo menor fora da cidade do Porto. Isso tem acontecido e pode ser incentivado e o concelho pode apostar nisso. Qual é ali o problema? O problema é que nós, em termos de transportes públicos, estamos mal servidos. Houve um processo que regrediu nos serviços de transportes coletivos do Porto, nos STCP, e que acabou na municipalização dos STCP, digamos assim, que é arriscado. No fundo,
Mas deles é dizer que os municípios têm mais poder na gestão. A gestão, o Presidente da Câmara de Valongo, que é o atual, mas se eu ganhar e se for o próximo Presidente serei também, é membro da administração, é executivo na administração dos STCP. E o Conselho de Valongo é contribuinte dos STCP, tal como os outros conselhos que fazem parte do Serviço de Transportes Coletivos do Porto. O que é que se ganhou com isso? Ou nada, ou então assumo a minha ignorância, porque não vejo nada. Ou seja, as dificuldades de transportes que existem em Sobrado, que não tem STCP, na própria freguesia de Valongo, nomeadamente na zona do Suzão, que se continua a manter, na freguesia de Campo, a saturação que existe em Hermesinde, as dificuldades que existem em Alfena, o Conselho não vejo o ganho, e tem que existir esse ganho, porque nós temos que ter se fazemos parte, temos que ser uma voz ativa, e temos que ter um quinhão, temos que ter uma fatia do bolo. Não podemos ser só os cozinheiros e levar a massa e depois os outros comerem o bolo todo. Não é todo, mas vamos procurar fazer mais. Depois tem-se que abrir uma frente política relativamente ao metro. Valongo não tem metro. Porquê é que Valongo não tem metro? Ao longo dos anos, assim foi acontecendo. Eu não imputo responsabilidades especiais, mas temos que lutar por isso. E Mas quando fala em Valongo, não considera a cidade até a cidade de Valongo, não é? O metro, Hermesinde tem condições para ter uma ligação de metro ao São João. E a partir daí... Mas Hermesinde, se for até Campanhança, depois tem ligação... Sim, e vai dar suficiente. Não, vai dar a volta à cidade toda, portanto perde toda a parte norte do Porto. E portanto isso não é nem prático para as pessoas e até mesmo em termos económicos para a própria metro do Porto seria um ganho excelente. E portanto, olha, está um tema que não deve ser alvo de querelas partidárias e que, naquilo que dependa de mim, estarei disponível agora e no futuro para me sentar com os outros partidos, os movimentos e fazermos, e consegue-se fazer com razoabilidade, no interesse das populações, fazermos uma frente política para conseguirmos ganhar esta batalha e conseguir sermos, de facto, parceiros legítimos da Metro do Porto, também como beneficiários. Depois, as vias que eu lhe falei há bocado são essenciais para descongestionar, aliviar parte do trânsito da Nacional 15, mas não são suficientes. São aquelas que eu penso que são execuíveis num próximo mandato em 4 anos, que é a ligação Legueirões-Montes da Costa, a ligação do Lombeiro, Estrada Nacional 15, Alfena. Depois vai ser preciso fazer uma ligação entre as duas mais à frente para conseguir fazer a comunicação e ser uma alternativa do Alto da Alfena para Hermesinde de Montes da Costa. E isso será para um mandato seguinte, porque não vai ser execuível e não vale a pena andar a enganar as pessoas com conversas que depois não acontecem. Não gosto disso e nem deve ser assim. Mas num mandato seguinte também é preciso fazer uma ligação de Sobrado para Valongo. E isto que eu estou aqui a falar, atenção, que não fui eu que projetei isto, eu não sou visionário. Isto vem inclusive, este plano de ligações vem inclusive do tempo do Presidente Moreira Dias, do Partido Socialista. O que é preciso é executar neste momento. E, portanto, esqueçam o edifício da Câmara e enterrar lá os 20 milhões na Câmara. Vamos tratar de coisas que são precisas para as pessoas. E a nível de trânsito, falou dos transportes públicos, que é fundamental, mas a nível de trânsito... A nível de trânsito o Conselho está muito saturado, sobretudo nas horas, não é só horas de ponta, são as de ponta e as que ficam aquém da ponta e para lá da ponta. Aquilo está mesmo muito saturado, o trânsito no Conselho, em qualquer direção interfreguesias. Depois o centro de Valongo é um bocado complicado, sem dúvida. O centro de Hermesinde, terrível, funciona. Em Alfena tem que ser tomada, tem que ser estudada e tem que haver coragem política para tomar medidas que restringam a circulação de pesados. Porque para fugir à secute e ao pagamento é como eu faço às 8 da manhã, estou em Alfena, de mota, porque se for de carro tenho dificuldades, e fazer a circulação em que os pesados ocupam grande parte do trânsito e deterioram as vias e atravessam a cidade de Alfena. Portanto, o trânsito está difícil. Porquê é que... Eu vou-lhe explicar, Paulo. Em Portugal existe uma autoestrada municipal construída por um município.
município de Mafra, que é que liga à Ericeira. É uma coisa extraordinária, mais ninguém tem, que eu saiba. Nós já temos autoestrada em Valongo, ela está disponível, é a A4, liga Irmesinde, Valongo, Campo. Porquê é que não tentamos tirar maior partido da autoestrada se temos a Nacional 15 saturada? Porquê é que o Presidente da Câmara, eu faço isso, vamos falar com a administração da Brisa, temos um negócio a propor, para benefício de todos. Valongo tem capacidade de colocar dentro da autoestrada mais um conjunto de milhares de viaturas por dia. A Brisa vai faturar e vai receber mais com as portagens que lá são cobradas. Dá em troca ao Concelho de Valongo, aos seus residentes, a possibilidade de terem um identificador próprio para aquele percurso com benefícios em termos de valor de portagem. O Paulo esteve em Londres, é one win-win situation. Yeah. Toda a gente Exato. ganha. Exato. Toda a gente ganha. Exato. E os recursos estão lá, não é preciso inventar nada, é só preciso dar o passo em frente e procurar explicar à Brisa que isto é bom para a Brisa, é bom para o Concelho, é bom para as pessoas, é bom para as estradas e facilita isto tudo. Será que é possível? E há exemplos desses na Europa, sim. Não sei se é possível, mas vamos lá. Sério. Miguel, muito bem, mobilidade, não sei se já exprimiu isso todas as sim, suas de ideias, forma aquelas sim, que importantes pronto, maiores. que as maiores. Vamos passar um pouco para a saúde. Nós tivemos, eu não queria falar muito na pandemia, porque não podemos só monopolizar esta entrevista só na pandemia, mas a verdade é que a pandemia, como disse há pouco, saltou para cá para fora algumas questões, se calhar novas e outras até antigas. Em Valongo está a ser bem gerido a saúde, os centros de saúde estão a ser eficazes. Sim. Os médicos, todos os valonguenses têm médico de conhecimento, todos os valonguenses têm médico de família. A maioria tem. Existem problemas em Irmesinde, nomeadamente, em Valongo também. Se o Paulo se quiser inscrever agora nos cuidados de saúde primários, não vai ter médico de família. Não vai ter médico de família. Não se consegue. Não, porque existe uma cota definida a nível central para cada médico e essa cota está esgotada. Portanto, e como é que se altera isso? Paulo mora em Irmesinde, disse-me há pouco. Não, sou de Irmesinde, morei de Irmesinde, a unidade fiscal é de Irmesinde, neste momento moro em Paredes, porque é mais perto aqui. Pronto. Não mas é se alguém... de Irmesinde. Okay. Não é do Soma, é de perto do hospital privado, Alfena. Sim, na Bela. Mas se fosse lá inscrever-se, não ia ter médico de família. Porquê? Porque o Concelho cresceu em termos populacionais, o que é ótimo, mas é preocupante. Depois de toda a conversa que tivemos anterior, ter mais pessoas a viver no Concelho é fantástico, mas é preciso ter estruturas que acompanhem esse crescimento demográfico e populacional. Só na freguesia de Valongo, de acordo com os censos que foram praticados este ano, foram mais de 1.800 pessoas. E, portanto, isto é uma carga benéfica, muito bem-vinda, mas que nas estruturas do Concelho carrega, como é evidente. Neste momento, o Concelho de Valongo tem 3 hospitais, um público e 2 privados. Tem uma cobertura de centros de saúde ou extensões de saúde ao nível dos cuidados de saúde primários e até tem um centro de saúde de campo que foi disponibilizado mais recentemente, portanto é uma construção nova. E o da Alfena também, que assim aconteceu, aliás num pacote que foi um investimento que foi realizado ainda no governo do Dr. Pedro Passos Coelho e que foi concretizado agora mais recentemente com a abertura dos centros e a sua disponibilização à população. Portanto, bem feito. Atravessou 2 governos e chegou ao fim e está disponível para as pessoas. O que é que acontece neste momento? Neste momento o que acontece é que tem que haver um reforço ao nível dos recursos humanos. O município tem de se envolver. O município tem de se envolver na gestão da saúde. E no tal processo de descentralização que falamos há pouco, a proposta de educação, o município de Valongo foi um daqueles, com uma grandíssima maioria, que não aceitou competências na área da saúde. Isso vai ter que se alterar. Não é possível muito mais tempo em que o município se alheie do que está a acontecer e diga que isso é competência da administração central, é competência da ARS Norte, é competência de uns senhores que não estão no município, não estão no Concelho. Não são eleitos para tomar em mãos
os destinos do município. O município tem que se envolver neste processo. Tem que negociar o pacote das competências, aceitá-las com um pacote negociado, com recursos que sejam conferidos pelo Estado para assumir essa responsabilidade. Mas vai ter que lutar por isso, e esse é um processo que tem que ser feito, porque não é suficiente dizer que não é connosco, é com os outros, porque as pessoas com quem vão ter à primeira mão são com os autarcas de freguesia, com os autarcas do município, como é evidente, e não vai ser às pessoas, olha, pois, sinto muito por si, tem toda a razão, mas olha, vá lá entender-se com outra pessoa qualquer, isso não pode acontecer. E se for o município a fazer esta gestão, em parceria com os médicos e com as estruturas da saúde, de acordo com o princípio da subsidiariedade, consegue-se melhores resultados, seguramente. Na prática, o que é que é preciso fazer mais? O que é preciso é fazer uma gestão de recursos humanos o mais apertada possível para ter mais recursos disponíveis. É preciso um envolvimento que o município timidamente já o fez na área dentária, mas tem que se envolver mais. É preciso um envolvimento em termos de promoção da saúde, adoção de comportamentos saudáveis, prevenção das doenças. Isto é essencial. Um concelho que tem 97 mil habitantes não se pode dar ao luxo de não apostar na promoção e na prevenção da saúde. Porque é a única forma de conseguir. Isso é feito de uma forma muito tímida, tão tímida, que o Paulo, indo ao concelho visitar os seus familiares, não dá por ela. Tão tímida que eu também não dou por ela. E portanto tem que ser feito como uma prioridade, investindo-se alguns dos recursos, bem investidos, em vez de andarem a gastar dinheiro noutras coisas que são menos importantes, no processo pandémico, pós-pandémico, com 20% de população idosa. Portanto, tem que haver campanhas informativas de promoção e de prevenção na saúde, adoção de hábitos saudáveis. Tem de haver um apoio mais próximo junto das instituições para que o apoio domiciliário seja cada vez maior, e já existe, mas que seja ainda mais difundido. Tem de se apostar em todas as formas alternativas para que as pessoas permaneçam cada vez mais saudáveis e mais saudáveis por mais tempo. Porque senão o que vai acontecer é que não vai haver nem hospitais nem centros de saúde que cheguem. É impossível. Nós vivemos mais tempo, a esperança média de vida aumentou, as pessoas vivem mais tempo e vivem mais tempo com mais problemas de saúde. Sobretudo os mais idosos. Isso não dá qualidade de vida, com certeza. Com menos qualidade de vida, com mais doenças crónicas, é possível implementar, apostar, com recursos também do município, da Administração Central, da ARS, um programa em parceria, em programas de rastreio. Há muitas doenças que podem ser rastreadas e que, se houver um programa de rastreio global que envolva o maior número possível de pessoas, em que essas doenças sejam detectadas de forma precoce, isso significa mais saúde para aquelas pessoas e significa menos pressão sobre os recursos da saúde. E esta é a única solução que existe. Portanto, é nesse sentido que eu penso que as coisas devem evoluir no concelho e no país também. Muito bem. Miguel, ambiente. Não, tocamos assim ao leve no aterro, mas não é só o aterro. Valongo tem as Serras do Porto, tem a Serra da Agrela, já não é bem Valongo, mas ele fica ali em Alfena, mas tem realmente o aterro Santa Justa, Piescas de Sal. Mas aquela zona que está na mão, e aí o aterro, acho que é comum ali em todas as forças políticas, mesmo o PS, através do Presidente da Câmara, também está contra esse aterro. A verdade é que muitas vezes, e a oposição dizia que ele podia ter resolvido logo no primeiro mandato e não o quis. O senhor concorda com isso? Faria diferente? O aterro é uma chaga que está ali aberta no concelho de Valongo. É a ferida mais profunda que existe em termos ambientais no concelho de Valongo. Mas tem razão quando diz que o ambiente em Valongo não é o aterro. E se calhar o aterro até poderá ser um dos maiores problemas ambientais de Valongo mais facilmente resolvidos, haja vontade política para que isso aconteça. Eu recordo que o aterro, quando foi licenciado, era apresentado como uma coqueluche em termos ambientais. As pessoas têm que recordar-se disso, ou então pesquisar para perceberem, à luz da época e naquelas circunstâncias, como é que as coisas aconteceram. Mas aquilo era uma coqueluche em termos ambientais, ia ser fantástico.
E, portanto, eventualmente o licenciamento não foi feito com toda a atenção e com toda a informação que seria necessária. E nessa parte eu não vale a pena estar aqui a buscar responsabilidades. O PST na altura estava à frente do Executivo da Câmara, o atual Presidente da Câmara era membro da Assembleia Municipal e nunca abriu a boca sobre o assunto, antes pelo contrário, até promoveu visitas e enquanto Presidente da Câmara até comprou serviços do aterro para o próprio município, que pagou ao aterro para ir lá despejar à empresa do aterro de reciclagem, a Réci Valongo. Portanto, o próprio município, já com este Presidente da Câmara, adjudicou ao aterro o uso do aterro e ir lá colocar depósito de resíduos municipais. Portanto, agora, o que é preciso fazer? O que é preciso é fechar o aterro, ponto final. O aterro tem de fechar. O aterro não tem condições para estar ali. Nem ali, nem em ponto nenhum do concelho. Tenham santa paciência, não pode continuar. E eu deixei isso muito claro e foi um statement político que eu quis deixar muito vincado, porque a candidatura que eu protagonizo foi apresentada, o primeiro momento público que teve foi junto ao aterro, ali mesmo ao lado do aterro, que era para ficar bem claro que o encerramento do aterro é uma das nossas prioridades e qual é a posição que temos. É ir a Sobrado, é falar com as pessoas de Sobrado, as pessoas que eu conheço de Sobrado, amigos que eu tenho em Sobrado, todos os dias 2 de manhã estive em Sobrado, e ver o que é que as pessoas dizem, mais do que relatórios, o último até encomendado pela própria empresa, enfim, acho que a Câmara já devia ter andado um bocadinho mais da perna nisso, falar com as pessoas, ver as picadas, o que fica dessas picadas e perceber qual é, de facto, ali o problema que existe. Aquilo não tem condições para continuar. E depois o Paulo diz, está bem, mas o que é possível fazer? O que é que vai fazer? Olha, o que eu não faria, primeiro, foi em 2017 ter deixado que a licença da Câmara fosse revalidada. Porque isso era um dia em que se pegava numa pena, numa esferográfica, fazia-se uma assinatura e ficava o assunto resolvido. Isto podia era o suficiente, sem licença urbanística da Câmara, as outras licenças caducam, portanto acabava-se o assunto, o aterro fechava na hora. Isso não foi feito, há aqui uma duplicidade de comportamentos. O que é possível fazer? É possível fazer pressão política. É possível juntar as forças políticas do Conselho em torno deste objetivo, porque estão todas contra o aterro. É possível tomar iniciativas políticas de pressão junto do Ministério do Ambiente, com eficácia. Não pode ser, por amor de Deus, por mais que sejam do mesmo partido, ninguém me convence que, ora, se está junto do Ministro do Ambiente a fazer pressão política para encerrar o aterro, ora, se está em festas partidárias com o Ministro do Ambiente a bater palmas. Isto, para mim, nunca joga muito bem. E depois eu convido as pessoas, passem no aterro. Até um despique, até no canal declarações do Ministro do Ambiente até não favoráveis ao Presidente da Câmara. Mas que zangaram-se, foi? Não. Zangaram-se, deixaram de se falar, aborreceram-se. Sim, mas aborreceram-se, tiveram um quid pro quo, zangaram-se, não se falam, então estão magoados um com o outro. Isso para mim é absolutamente irrelevante, porque o aterro está lá na mesma, não é? E eu convido as pessoas a passarem no aterro. Como é que é possível, à porta do aterro, em frente ao aterro, estão lá dezenas. Estão lá dezenas de contentores de transporte de resíduos, com resíduos lá dentro, cheios de ferrugem, e não há uma alma que vá lá levantar um autocontrole na ação, que faça fiscalização a isso. Que está lá há meses, seguramente há muitos meses. Isto tudo é a atuação que tem que existir. Mas o ambiente não é só o aterro. O aterro tem que fechar, ponto final. O ambiente também é. Agora esta estação que a EDP quer colocar ao lado do aterro e em que a Câmara tem que tomar uma posição pública muito forte sobre isto. Dista menos de 500 metros de uma escola. Há um projeto fotovoltaico bastante forte também para aquela zona e, portanto, a Câmara também tem que tomar posição sobre isto. Há lixeiras por todas as nossas serras, não é no interior das serras, que no interior das serras eu também conheço, que eu também caminho dentro das serras. Não, aí não. Aí são pessoas como eu que vão para lá caminhar
motivadas pela saúde, aí não é. Mas em tudo o que seja acessos fáceis de viaturas, é fácil encontrar lixeiras nas nossas serras. Encosta o caminhão, vira e descarrega. É por todo lado, não é preciso ser perito fiscalizador do ambiente. Basta seguir os rodados. Eu consigo já identificar uma série de sítios. Isto tem que acabar. Isto acontecia no início do século em Valongo. No início do século em Valongo havia lixeiras por todas as serras e a Câmara de Valongo, na altura, tomou uma posição muito forte relativamente a isso. Constituiu-se uma divisão do ambiente na Câmara, constituiu-se um corpo de fiscalização do ambiente na Câmara e atenuou e desapareceu de muitos sítios. Aquilo que eu vejo neste momento é o concelho cheio de lixeiras. Vão a Valongo, passem com atenção nas estradas junto às serras que dão acesso aos caminhões e vejam as lixeiras encostadas por todo o lado. Isto não pode acontecer, isto tem que acabar. Isto acaba-se, não é tão difícil. Basta ter uma fiscalização com um corpo de fiscais exclusivamente dedicados a essa tarefa, a tempo inteiro, não é meio tempo. É dinheiro que é melhor gasto em investimentos destes do que a fazer edifícios que não servem não são prioritários. E, portanto, um corpo de fiscais com meios de locomoção de todo terreno, motos ou motoquadros, utilizar drones. Os drones estão tão baratos. Utilizar um drone, mapear todos os pontos de descarga de lixeiras que são conhecidos, são fáceis. Isto resolve-se. E depois uma mão pesada. Mão pesada, salvo seja, é multas, processos de contornação eficazes, para as pessoas perceberem que quando vêm para Valongo para descarregar os resíduos de construção ou a lixeira que vão acumulando, correm um elevado risco. E também que o crime não compensa. Que o crime não compensa e deixarem de ir para Valongo fazer isso. É um pouco por aí, não é, Miguel? Agora, temos as serras. Há aqui um binómio, só para terminar. Força. Eu entusiasmo um bocado com estas. Há um binómio relativamente às serras que é muito interessante, é necessário e difícil equilíbrio, que é a serra e o homem. Isto não é Miguel Torga, nada que se pareça, mas a serra e o homem, ou seja, as serras têm que ter o homem, os homens, as mulheres, as crianças, como é evidente, porque somos nós que valorizamos a serra. Nós damos valor à serra. A serra tem mais valor, é mais interessante se as pessoas forem para a serra. Se a serra estiver lá, desconhecida, sem acesso, não tem esse valor. Serra, para ganhar valor social e económico, o homem tem que estar na serra. E isso coloca-nos perante uma dificuldade, que é conseguir o equilíbrio da presença do homem na serra por forma a não perturbar o ambiente nas suas variáveis, da fauna, da flora, por aí fora. E, portanto, o que é que tem? As serras têm que ser intervencionadas. Há um passo muito interessante que foi dado. Há uma associação intermunicipal, que envolve Paredes também, relativamente às serras do Porto. Fantástico, ótimo, vamos aproveitar isso. Vamos incrementar, levar isso mais para a frente. As serras não podem ser só placas de toponímia ou direcionais a dizer serras do Porto. Depois as pessoas seguem as placas, chegam lá, tem que ser mais do que isso. Também não podem ser só as placas que estão dentro das serras com os percursos pedestres. Bem feito. Tem que ser mais do que isso. Tem que haver uma intervenção com algumas regras de convivência sã entre as pessoas e as serras. As serras não podem ter motas a desbravar terreno por todo o lado. Mas podem ter motas. Podem ter motas em percursos sinalizados e exclusivos. Tal como os jipes. Certo. Tal como as pessoas. Tal como o BTT. E, portanto, vamos tirar partido das serras, preservando as serras. E é este binómio que tem que se conseguir. E pode-se fazer isso de diversas maneiras. Muito bem, Miguel. Ainda temos algum tempo para a entrevista e vamos passar já para o desporto. O desporto no Conselho está a ser bem criminalizado e qual é a sua proposta para isso? Sim, os resultados aparecem. Nós, neste momento, temos 3 clubes na divisão de elite, com o Alfenense que subiu agora, no futebol. Temos modalidades em desenvolvimento, no atletismo, estar aqui a nomear as diversas atividades, julgo que e corro o risco sempre de me esquecer de alguma pelo momento da conversa. Temos o hóquei, que é marcante, naturalmente, não é? Nunca me esquecerei do último campeonato que o hóquei venceu, porque eu estava lá no pavilhão, aflitinho, estava assim em pé, uma pessoa não se conseguia mexer, foi uma coisa absolutamente extraordinária. Agora, o que é que está...
Tudo isto acontece por força das associações. Associações sem fins lucrativos. São as associações que estão a impulsionar o desporto e que estão a conseguir excelentes resultados, às vezes não tão bons, outras vezes melhores. As associações têm à sua frente, o CPN, na natação e noutras modalidades, têm à sua frente voluntários. Pessoas que estão emocionalmente ligadas àquele clube, àquele emblema, àquela associação, àquele bairro, àquele local, que não são remuneradas, que têm a sua profissão, a maior parte delas, uns ou outros já aposentados, portanto, com um bocado mais de disponibilidade de tempo, mas são voluntários. E há, portanto, todo um equilíbrio que tem que ser feito da atividade que se dedicam nas associações e das capacidades dos instrumentos financeiros disponíveis. O que é que se passou em Valongo? Por exemplo, ao nível dos estádios. Valongo, neste momento, tem 1, 2, 3, 4 estádios municipais, 4, 1, 2... 3, 4, 5. O sonho já é municipal. Sim. Alfenense não é, mas em parte já é, enfim, é o Irmesinde, é o Sobrado, é o Campo, o Valonguense não é, mas tem o estádio municipal. De raiz, Valongo só tem um estádio municipal, que foi aquele que foi construído para ser estádio municipal. E de raiz é o único que funciona pior. Que tem menos utilização e que, se passarmos lá em variadas horas do dia, a probabilidade de estar encerrado sem viva alma é maior do que estar aberto e estar ao uso da comunidade. Tem problemas estruturais que têm que ser corrigidos, mas ou se corrige e se aproveita aquela estrutura, aquele recurso, ou então ela vai se degradar cada vez mais. E depois tem um conjunto de estádios municipais que na sua raiz não são municipais, na verdade foi um envolvimento do município para resolver problemas, a maior parte deles de ordem financeira dos clubes, e depois o instrumento formal que foi utilizado foi a municipalização da infraestrutura, e neste momento são formalmente municipais, mas na verdade estão entregues à gestão dos clubes, que são eles, as associações e os clubes, que têm efetivamente presença, posse e capacidade de dinamizar a atividade. Claro. E, portanto, quando têm problemas estruturais ou de manutenção de mais elevada monta, não há soluções. Os dirigentes vão resolvendo com base na carolice, no voluntariado e nas parcas receitas que têm, não é? E a Câmara é sempre muito demorada a sua intervenção, e se for mais pesada essa intervenção em termos de compromissos financeiros, ela não acontece. É uma questão de prioridades. Como tudo, é uma questão de prioridades. O que eu posso dizer é que, ao contrário dos municípios que estão à volta de Valongo, o município de Valongo investe muito pouco nos seus clubes e nas suas associações. E, portanto, é de louvar os resultados que têm sido obtidos e que são de destaque em face dos recursos que existem. Há problemas estruturais em muitos clubes e em muitas associações em termos infraestruturais, em que se não houver um plano nos próximos 4 anos, os mais prementes, e depois os 4 anos seguintes, intervenções não tão urgentes, se esse plano não for feito e se não houver uma intervenção por parte do município, vai ser muito complicado e muito grave. Eu tenho andado em todos e eles precisam de facto de uma intervenção que sozinhos não vão conseguir. Promoção do território. Está a ser bem feita? A Valongo está a captar turistas ou visitantes ao concelho? Ou o Miguel tinha outra proposta para esse tempo? É assim, Valongo apostou em algumas marcas, ou logomarcas, como algumas pessoas gostam de referir. E fez bem em tê-lo feito, associou a isso vários eventos e iniciativas, a Regueifa, a Lousa, muito bem, e acho que são iniciativas que têm que ser desenvolvidas e devem ser para continuar. Mas não podemos subsumir-nos a isso. Isso é muito pouco. E depois, até houve investimentos que foi feito, a oficina da Regueifa e do Biscoito em Valongo, mais uma adjudicação do Sr. Presidente da Câmara para a oficina do brinquedo em Alfena, também no sentido de promover a logomarca brinquedo. O que é que eu encontro de menos eficaz nessa gestão, que foi, apesar de tudo, um dos focos do atual Executivo? A promoção foi mais interna do que externa, o que para mim causa muita estranheza. Porque, objetivamente, o que nós queremos é atrair pessoas de fora para virem a Valongo.
para nos conhecerem, para consumirem os nossos recursos, os restaurantes, as dormidas, enfim, e trazerem também comércio, apoio ao comércio. E, portanto, eu penso que a política que tem sido seguida tem sido uma política muito de promoção interna dentro do Conselho, quiçá talvez mais de interesse de promoção da imagem do Presidente da Câmara, do que propriamente externa do Conselho, das logomarcas, das iniciativas que foram acontecendo ao longo dos anos para trazer pessoas de fora para dentro. E isso aí é uma estratégia que deve ser melhorada, neste sentido. Depois, o Conselho é muito mais do que isso. O Conselho tem recursos que ainda não estão devidamente explorados ou que podem ser mais explorados. Por exemplo, as minas que existem em Valongo. O Conselho tem os vestígios da época romana, que são em parte acessíveis, o Fojo das Pombas, mas que na prática não estão disponíveis a todo o tempo. Eventualmente também não podem estar a todo o tempo, mas, por exemplo, Lisboa abre uma vez por ano em setembro as catacumbas romanas e é um sucesso diabólico e fantástico, com filas intermináveis de pessoas que querem vir. Haver uma época ou 2 épocas do ano em que as minas romanas fossem abertas, garantidas as condições de segurança, como é evidente, podia ser muito interessante. E depois nós temos toda a capacidade mineira que durante séculos se instalou em Valongo Freguesia. Existem muitas minas que é possível mapeá-las, fazer um levantamento topográfico. Por exemplo, foi-me cedido por um curioso, documentos históricos da mina do Val das Aixas e da mina da Igreja, que segundo esses documentos está exatamente por baixo do sítio onde o supermercado Mercadona está a ser construído. E eu já questionei por escrito até inclusive essa estrutura comercial, se tinha sido assegurada a existência das minas e sobretudo mantido os seus acessos, porque tem que ter postos de acessos. Foi-me respondido que não existem. Eu tenho documentos históricos que dizem que existem. A Câmara tem que intervir neste processo. Não sei como é que foi feito o licenciamento. É preciso ver isto com mais algum cuidado, porque de acordo com esses documentos há ali uma mina que sai, a mina da igreja, que vai dali até a igreja matriz, por isso é que se chama da igreja, não é? E a mina do Val das Aixas. E há mais minas, na zona de Suzão em cima, há mais minas também. Há minas um bocadinho ali por toda a freguesia. É preciso, primeiro, fazer um levantamento e um mapeamento topográfico do que existe. Depois é preciso encontrar os meios técnicos adequados para começar a explorar esses recursos, ir ver o que é que existe. Há 2 anos houve uns portugueses que ficaram presos no País Basco e foram pessoas de Valongo ligados ao Alto Relevo, foram lá buscá-los. Nós seguramente conseguimos encontrar soluções para verificar o que está ali de baixo. E depois de ver o que está ali de baixo, perceber se tem um valor económico, se pode ser frequentado, se podem ser estabelecidos circuitos das minas, se isso pode ser um produto. Isto é assim, eu não sei se pode ou não, mas tem que ser feito. Nós temos que ir lá perceber. Temos no Porto, no período pré-pandémico, agora já no período quase pós-pandémico, milhares e milhares de turistas. Esses turistas vão no Porto, dão um salto a Gaia às caves, vão até Braga, vão até Guimarães, estão a 10, 15 minutos de Valongo. Nós temos que os trazer para Valongo, de uma forma equilibrada, naturalmente. Temos que trazer para as nossas serras, temos que fazer a promoção das logomarcas da regueifa, do brinquedo, tentar captar a atenção e a vontade dessas pessoas nos virem visitar também, não é só os de dentro. Temos que explorar a potencialidade das minas que existem na freguesia de Valongo, se isso pode ser constituído também como um recurso. Há muito trabalho por fazer e trabalho apaixonante. Miguel, agora já mais a correr, cultura. E dentro da cultura de Valongo, do Conselho de Valongo, eu vou fazer aqui uma pergunta que é muito objetiva, que é: o Miguel é contra a aquisição e reutilização do antigo cinema da Brasil? Não sou. Não sou. E o edifício antigo consulado do Equador? É assim, e já agora o Palacete dos Mesquita. Também podemos acrescentar. A minha casa não está à venda. Eu não vendo a minha casa ao município, também não é nenhuma casa luxuosa, mas chega para mim e para a minha família. Isto tem que ter um sentido, não é? Quer dizer,
É muito fácil andar a comprar palacetes e construir edifícios com o dinheiro público. Para mim, o dinheiro público só me traz mais responsabilidade e mais critério. E por tudo por onde eu passei e tive responsabilidades, eu posso me sentar a uma mesa e explicar tudo o que foi feito. E, portanto, utilizar o erário público do município deve ser feito com critério, com uma finalidade. Isto para dizer o quê? O edifício do antigo cinema de Irmesinde, que está ali, é propriedade do Centro Social de Irmesinde, ainda por cima tem essa vantagem, porque pode ser uma instituição que pode ser envolvida, não é? Para além da compra. O edifício pode ser comprado, sim, podemos fazê-lo, mas não é para revivalismos e memórias vintage, fica muito caro para isso. Não me parece que os cinemas funcionem daquela maneira. Portanto, o edifício... Estamos a falar de intervenções estimadas de 5 milhões de euros. Estamos a falar de um processo negocial cuja informação pública é muito dispar, mas não é certa. Temos essa, a pública é essa, os dois, não é? Sim, quer dizer, naturalmente anda ali uma conversa de uns 600 mil euros, mas vai subindo. Tenho ouvido, quando eu digo conversas, é do principal responsável do município, que é esse que me interessa. Esse é que tem que responder pelos recursos do município. E se pretende comprar o cinema, tem que dizer para quê. Comprar o cinema para quê? Porque eu depois, como diz o Paulo e bem, já ouvi também em comprar-se o antigo consulado do Equador ali em frente à estação de Irmesinde. Para quê? Para fazer o quê? Mas não sabe para quê. O cinema para quê? Pode-se deduzir que é para um cinema. Mas quem é que vai a um cinema como se ao cinema nos anos 50, 60 e 70? O nível de conforto que as pessoas exigem, não sei se será compatível em termos comerciais. O Consulado do Equador, sim, é uma casa emblemática ali, muito interessante. Há uma outra ao lado do Gazela, está à venda, tem lá uma placa de uma imobiliária à venda, tem uma casa com uma traça muito distinta, e depois ainda tem o Palacete do Mesquita, que eu também já ouvi uma conversa pública, na Assembleia Municipal de Jovens, entre o principal responsável do município e o principal responsável da freguesia, em termos públicos, também de um interesse em adquirir o Palacete do Mesquita. A Câmara não pode andar a comprar as casas todas de Irmesinde ou do Concelho, que são bonitas, históricas, que têm traças que devem ser mantidas, tem que comprar para pôr ao serviço das pessoas. Claro. Portanto, se me dizem assim, olha, Paulo, só para terminar, o edifício do cinema de Irmesinde, o município investe ali 600 ou 700 ou 800 mil euros, não sei, porque é um processo negocial que eu não conheço, para adquirir. E depois o edifício por dentro tem que ser muito reabilitado. Se me disser assim, para fazer uma ligação ao parque urbano, porque se abre a parte de trás e há uma continuidade excelente, eu vou nessa. Se me disserem assim, vamos utilizar o edifício para criar ali um centro de apoio à criação de empresas, para promover o empreendedorismo e o lançamento de novas empresas, vamos nessa. Se me disserem que pode fazer uma parceria com o Centro Social de Irmesinde, que até poderá estar, parece-me útil, para colocar como um recurso social ao serviço das pessoas de Irmesinde. Agora, comprar porque é bonito e porque é uma coisa engraçada de se dizer, é assim, é esse, depois é o edifício, a casa do Cônsul do Equador, é o Palacete do Mesquita e depois vamos por aí fora, não é? Tem que haver projetos. E vamos mesmo, porque vai dar a conversa da opção de gestão da Câmara. Que o senhor faz, que é uma opção, não diz que é uma crítica. Sim. E ao Miguel, eu vou pôr isto, portanto, na altura nós tivemos aqui, eu próprio estive aqui a fazer uma pesquisa no tempo quando o Partido Social Democrata deixou o Executivo, e fala-se em 60 milhões de dívidas que se deixou nesse Executivo, no tempo do João Paulo. Neste momento foi reduzido para 24 milhões. E o prazo de pagamento a fornecedores é de 2 dias, quando antes tinha uma média de 200 dias, que é geral, não é só da Câmara do Longo, é geral. Não concorda com esta Eu concordo com tudo, não tenho... Faria diferente, não. Falar do passado, falar do presente e do futuro, duas coisas diferentes. Falar do presente e do futuro. Neste momento, aquilo que eu observo é uma veia, um filão gastador, despesista,
que eu não alinho e que deve ser alterado. Porquê? Porque, como disse bem, nos últimos 8 anos houve a aplicação do PAEL, do Programa de Estabilidade Local, o Programa de Assistência Económica Local, que é um derivado da Troika. Portanto, nós, para fazermos esta conversa com toda a circunstância e propriedade, temos que debater e temos que ver porque é que chegamos a esse ponto. Claro. Portanto, foi a troika das autarquias locais. As regras mudaram com o contrato que o Sr. Engenheiro Sócrates celebrou com os parceiros internacionais e a malha foi muito mais apertada em termos de endividamento e de rácios para os municípios. E por isso é que Valongo teve que entrar num PAEL. Entrando num PAEL, ficou sujeito a essa malha bastante mais apertada. Claro. Ou seja, quem veio a seguir apanhou o resultado e ainda parte do problema, diga-se, de gestão financeira mais apertada e mais criteriosa. O que é que eu vejo agora? Vejo uma situação muito preocupante. É uma das razões porque eu me candidato. Porque se o que está a acontecer neste momento for concretizado, o Concelho de Valongo vai estar durante 20 anos a pagar os empréstimos que estão a ser contraídos durante este ano. Ou seja, o que está a ser feito durante este ano, o que já foi feito e que vai ser feito, se não houver uma alteração na política municipal, no executivo municipal, vai obrigar à contração de empréstimos que vão demorar 20 anos a ser pagos. Se nós tivéssemos filhos agora, eu penso que já não vou ter, já tenho 3, os nossos filhos, quando tivessem 20 anos, ou 21, estariam a acabar de pagar esses empréstimos. Por outro lado, esse compromisso retira instrumentos aos próximos executivos municipais, seja eu que ganho agora com a coligação, sejam os que vêm a seguir, de ter capacidade financeira para fazer face às necessidades e a novas opções políticas e desenvolvimentos que possam querer ter, porque estão alocados ao cumprimento desses compromissos. Ou seja, no espaço de um ano, está-se a comprometer o futuro daquele concelho. E porquê é que eu digo que se está a comprometer? Porque financeiramente ficamos penhorados e porque os investimentos de que estamos a falar a mim não me convencem minimamente. Não são reprodutivos. É a Câmara, enfim, e mais um conjunto de outras coisas que eu vou-me guardar. Já vamos de uma hora de entrevista e tínhamos tanto para falar, mas ainda há, agora, acho que no geral passou aqui a sua mensagem. E mais que passar a mensagem, acho que deu aqui para ver a pessoa, o político, que é o Miguel. E ao Miguel, e a última pergunta é na parte política também, antes de chegarmos também para apresentar a sua lista. Há movimentos, há partidos novos a aparecer não só em Valongo, mas também em toda a região, em todo o país, nomeadamente o Chega, o movimento de Nós, e nós em Valongo percebemos que há muitos ex-militantes do PSD. Aliás, há um ex-militante do PSD que é candidato por Armindo Ramalho, que me permita que eu diga aqui que é candidato por um movimento que tem o apoio do Nós, penso eu, do Cidadão, e depois já há militantes do Chega que são ex-PSTs. Como é que vê isso? Olha, vejo com muita satisfação. Significa que o Partido Social Democrata, dentro da sua vivacidade, diferença de opiniões, constante dicotomia interna, é um viveiro e consegue criar quadros políticos ou incentivar consciências políticas para uma maior participação na vida em sociedade e na vida em comunidade. Portanto, vejo isso de uma forma completamente descomprometida e com grande satisfação. Espero que seja possível, nestas eleições autárquicas de 26 de setembro, existirem o maior número de listas que movimentos independentes ou partidos consigam apresentar. Aliás, a coligação Unidos por Todos é apoiada por um movimento independente de cidadania, que é o MAIS. Não sei o que irá acontecer. Mas imagino que vamos agora fazer aqui um... Sim, imagino que com o Chega e com Nós e o PSD conseguem maioria. Faz o Executivo? Eu, pelo que vi das decisões do Tribunal Constitucional, nós hoje recebemos a certidão da decisão do Tribunal Constitucional quanto à nossa coligação e que foi aprovada pelo Tribunal Constitucional. Parece-me que a coligação Nós, Cidadãos e Aliança não logrou apresentar
dentro dos prazos a documentação que tinha, portanto não sei se irá concretizar, espero que sim. É uma informação nova. Mas eu espero que concretize, gostava muito que se concretizasse e que houvesse o maior número de listas a concorrer. O PSD fez uma coligação com o seu coligado natural, que é o CDS, com quem existe uma identificação programática, que eu tive... A nível nacional até. Pois, isso vou vendo conforme os dias. A nível local é assim, Paulo, a nível local, quando nos sentamos com o CDS, discutimos longas horas o que é que entendíamos que deviam ser as prioridades e as políticas para o Concelho de Valongo. No fundo, isto que nós fizemos aqui durante uma hora foi feito durante bastante mais tempo. E esse foi o princípio da identificação programática das necessidades do Concelho, para onde nós queremos priorizar os investimentos. Depois formalizou-se, o Chega, não sei, não faço a mínima ideia, julgo que não há assim tantos militantes ex-militantes do PSD envolvidos no Chega, aliás, tenho ouvido isso há muito tempo já, e mesmo a nível nacional. Sim, quando eu falo isso, a nível sim, mas ouça, não são assim tantos, pelo menos daqueles que eu vejo publicamente. Eu nunca frequentei as reuniões do Chega, nem parece que lá frequentar. Não respondeu. Sim, mas vou responder. Você fazia uma coisa, se única... fazia um acordo depois e informar o executivo. Não, a única coligação que existe é com o CDS. Portanto, não há coligação para além de outros, da coligação que existe com o CDS. Mas, no final, percebeu-se que aqueles votos desses movimentos... Não há coligação. Não há coligação. Não há coligação. Não, de forma alguma. Não. Aliás, relembro aqui uma frase de uma pessoa que eu muito respeito, que se lixem as eleições. Não sei se está recordado. Sim. Que se lixem as eleições. Eu não quero ganhar as eleições a todo custo. E só me candidato e quero ganhar as eleições para fazer este programa. Que falámos aqui. Se conseguimos ganhar estas eleições, estes temas que foram aqui abordados e que depois darão corpo a um programa, se conseguimos ganhar, o povo está a dizer que é aquele programa que quer ver implementado e é aquele que vai ser implementado. Não me parece, francamente, que os temas que o Chega defende tenham um grande impacto em Valongo, para lhe ser franco. Quer dizer, não me parece que em Valongo estejamos a pensar alguém em adotar a pena de morte. É completamente disparatado. Mas também não tem entrada. Miguel, mas também não há isso no programa do Chega, pena morte. Mas é falado. Mas no programa do partido não há. Mas ou sim, a proposta para castrações químicas, prisões perpétuas. Mas isso aí são propostas que fizeram no Congresso. Tudo bem, mas o seu partido também não pode controlar todas as pessoas que vão fazer propostas. Não, aliás, como vê, nós nem controlamos ninguém, porque os nossos militantes são livres de dizerem o que quiserem e de ponto que quiserem. Agora, temas como a castração química, a prisão perpétua, o discurso que supostamente anda ali à volta do racismo e da comunidade cigana, são temas que a mim não me incomodam nada em Valongo, não tem entrada. Tem entrada. Portanto, se houver pessoas que pensam que em Valongo vão adotar prisão perpétua, ou que vão perseguir a comunidade cigana, ou que vão qualquer tipo de política que possa ser interpretada dessa maneira, não há hipótese nenhuma. Mais possível. Mais extremistas, não é? Não é possível. Todos têm que ter o seu espaço de liberdade com responsabilidade. Miguel, estamos mesmo no fim, sim, mas antes disso eu queria conhecer a sua equipa, daquilo que puder dizer. Posso. O candidato à Assembleia Municipal. Sim. Quem são as pessoas que vão acompanhar? São pessoas com experiência? São pessoas jovens? Com certeza que serão todas do Conselho. Sim, são todas do Conselho, ou seja... O cabeça de lista à Câmara sou eu, claro. Não vou apresentar outra vez. Já não preciso. É uma vergonha. Não preciso. O número 2 da lista é o engenheiro Mário Duarte, que já foi vereador no mandato de 2005-2009 e é um quadro superior autárquico numa outra Câmara que não a Câmara de Valongo, sendo residente há muitos anos em Irmesinde. O número 3 é uma jovem, que está a terminar a licenciatura em Direito, que é líder da Juventude Social Democrata, portanto uma aposta muito clara na juventude. Penso
sei quem é. Chama-se Maria João Magalhães. Maria João Magalhães. Foi a minha convidada para ser nossa comentadora. É sério? É verdade. Excelente convite. Só que ela, depois, por motivos pessoais e talvez académicos, não excelente convite. Muito organizada, muito eficaz, com as ideias muito bem estruturadas. O número 4, vamos acabar por número 4. Número 4 é o Nuno Ribeiro, de Sobrado, que é muito conhecido, para mim é muito conhecido pelos seus princípios muito claros e pela sua forma de estar na vida. Para o público em geral, se calhar é mais conhecido por ser o diretor desportivo da equipa do Porto de Ciclismo, da 52, e campeão da Volta a Portugal por 2 vezes, foi o nosso candidato à junta. Já esteve aqui num programa nosso. Já esteve aqui num programa seu, será o número 4 da lista. É o número 4 da lista. E depois, o cabeça de lista da Assembleia Municipal é o Dr. Rogério Palhau, advogado de Alfena, independente. O número 2 é o líder do CDS local. O número 3 é a doutora Trindade, muito ligado ao movimento associativo, com provas dadas também. Nas juntas temos como candidato a Campo e Sobrado o Diogo Pastor, que eu julgo que já foi aqui entrevistado. Sim. Em Valongo, o Rui Marques, que é um empresário, licenciado em Direito também, de Valongo. Também tenho o prazer de conhecer. Em Hermesinde não conhecerá, mas é um jovem com 36 ou 37 anos, professor, o Hugo Peixoto, que é o homem que eu acho que toda a população gostaria de ter como seu presidente de junta, porque ele é extraordinário. E de uma transparência e de uma dedicação espetacular. E em Alfena, o candidato à junta, a presidente da junta, é o Sérgio Pinto, também independente, e que tem muitos mandatos, quer no executivo da junta, onde está neste momento, é o número 2 do executivo da junta, quer em termos de Assembleia de Freguesia também. Portanto, muito do trabalho que foi feito em Alfena pela junta nos últimos 12 anos tem 5 dedos a mão do Sérgio Pinto. E é um excelente candidato também. E o senhor é um excelente orador e é um excelente companheiro de entrevista. Foi um gosto enorme, Miguel. Eu acho que é um bocadinho longa, mas até nem conseguimos falar de tudo. Obviamente que há sempre muito para falar nestas entrevistas, mas estamos em televisão, já vamos, penso que 1h e pico. Já passámos todos os tempos, mas acho que valeu a pena. Eu gostei muito. Penso que ficou aqui claramente, com tranquilidade, todas as suas propostas, aquilo que se propõe. E agora, claro, dia 26, o povo é soberano. E claro, ele vai decidir. Miguel, lanço daqui um desafio. Aceita um debate com o José Manuel Ribeiro, frente a frente, o senhor e eu aqui no meio? Um debate comigo e com o atual Presidente da Câmara, sem os outros partidos políticos. Os outros, depois será 1 a 1. Ok. É amanhã. Claro, porque eu nunca discrimino todos os políticos. Paulo, marque isso para amanhã que eu venho cá. Para amanhã não será, que tenho outros compromissos. Para depois da manhã, quando quiser. Aceita isso. Sim. Talvez nós no novo canal não faremos debates com todos, porque torna-se muito maçudo, mas se calhar todos serão convidados 1 a 1, tipo aquele modelo que todas as televisões fizeram nas presenciais. Penso que será mais objetivo o Miguel com o Presidente, depois o Miguel com o CDU e o do CDU com o Presidente. Essas coisas todas. Como entenderem, para mim está tudo bem, estou disponível. Fico muito satisfeito com o meu trabalho, porque foi uma boa entrevista. Eu, como valonguense, também vejo que há forças e vejo que a política está ativa em Valongo e fico muito feliz, porque quem fica a ganhar são os valonguenses, quando assim é. Eu penso não vi aqui muito política volta abaixo, que eu acho que é importante para os dias de hoje, é apresentar propostas que o senhor fez e ver o que é que está de desacordo. Miguel, obrigado pela sua obrigado pela oportunidade. Por estar aqui connosco. É Miguel Santos, o candidato pelo Partido Social Democrata, com a coligação do CDS, o Movimento Mais, também está neste projeto e será candidato à Câmara Municipal de Valongo. E dia 26 de setembro, os valonguenses terão assim a oportunidade de votar no Miguel ou no atual e noutros candidatos que também são convidados e estão convidados para estarem aqui neste estúdio do Novo Canal para levar até si toda a informação da região. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.